Química Analítica, fez seu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fez pós-doutorado na Austrália. A professora Karen é uma especialista na área de Química Orgânica Analítica, especialmente nesta área de poluentes orgânicos persistentes no Brasil, que é uma área bastante importante, nova, em pleno desenvolvimento, e ela tem contribuído muito com suas pesquisas e seu trabalho na formação dos recursos humanos e também no desenvolvimento de tecnologias e metodologias para a identificação dessas substâncias. Então, tenho o prazer, o tema da palestra da professora Karen é poluentes orgânicos persistentes no Brasil. Então, por favor. Muito obrigada, professor Tondizzi. E que apresentação. Bom, agradeço a presença de todos e o convite para participar desse evento. É sempre um prazer falar da área que a gente trabalha, né? Bem mais tranquilo, muitas vezes. A ideia de falar sobre poluentes orgânicos persistentes em águas brasileiras é bastante desafiador, o tema. Mesmo a gente trabalhando com isso, a gente sabe a escassez de dados que tem sobre o assunto. Aqui tem um exemplo de duas fotos do Rio dos Sinos, né? Nosso famoso Rio dos Sinos. Aqui, onde o Arroio Luiz Hall desemboca no rio. E aqui uma zona mais bonita do rio, né? Que é a maior parte do que a gente enxerga, né? E, muitas vezes, essas regiões repletas de contaminantes, de resíduos, de lixo, estão antes das margens da captação de água, né? O que acaba sendo um problema bastante sério. Bom, quem são os poluentes orgânicos persistentes, né? Eles pertencem a inúmeras classes químicas. Na verdade, são milhares de compostos, né? Não se tem nenhuma definição mundial de quem são exatamente todos os poluentes persistentes, né? O efeito vai se descobrindo ao longo do tempo, né? Dentre as milhares de substâncias químicas que existem e são utilizadas pela humanidade há centenas de anos, na verdade, não se tem um real conhecimento do impacto de todas elas sobre a saúde humana e sobre o ambiente. À medida que se vai descobrindo e percebendo os impactos, é que se vai citando aquela substância como novo poluente ou novo contaminante, né? E aí que surge também o termo de poluentes emergentes, né? Que são o caso dos hormônios, dos fármacos, que recentemente se tem visto o efeito que causa no ambiente, nos animais e no próprio ser humano. Então, é uma área que está sempre em contínua transformação e que gera muito desafio, né? Para se estabelecer normas, regras mundiais para monitoramento e controle dessas substâncias. Eles apresentam como característica, por serem persistentes, a alta migração, né? Tanto pelo ar como pela água, né? A gente pode ver que pode vir envolve todo o globo, né? Não são substâncias que ficam fixas no ambiente, elas migram. Pode vir da Europa para cá através de correntes marítimas ou ter uma migração bastante grande ao longo do globo, né? E outra característica importante e preocupante é o impacto silencioso e demorado que essas substâncias apresentam, né? Elas aparentemente não estão causando nenhum impacto, mas quando a gente vê ao longo dos anos vão causando deformações bastante graves, né? O câncer é uma das principais preocupações atualmente, né? As diversas formas de câncer que vêm se agravando pelo impacto dessas substâncias, né? E geralmente elas são percebidas apenas quando tem uma exposição aguda, né, em determinado ponto. A maior parte dos casos que tem na literatura são de vazamentos de empresas que apresentaram impacto daqui a alguns anos, né? Ou no próprio livro da Raquel Carlson, que foi o primeiro livro na área ambiental que surgiu na década de 60, 1962, ela já alertava a questão dos pesticidas, né, do grande impacto causado pelos pesticidas, que, no caso, eram episódios agudos que causavam a morte de animais, né, e já começava a pesquisa nessa área. Outra característica importante é a pouca degradação, né, que faz com que não seja fácil a remoção desses compostos, a elevada toxicidade, né, dependendo da classe química, e a bioacumulação, né? A bioacumulação acaba sendo bastante crítica, porque, muitas vezes, na água, eles são detectados em concentrações extremamente baixas, né? E se pensa, não, mas a concentração está baixa, não tem problema, né?
Só que o problema é que muitos desses compostos eles têm afinidade pelas gorduras, né, são lipofílicos, e acabam se acumulando nas gorduras animais, né, começa pela acumulação no sedimento, né, e conforme vai a evolução do nível trófico, a gente vê um efeito de bioacumulação, né. Por exemplo, aqui as bifenilas policloradas, a gente pode ver uma concentração de 0,0000002, né, miligramas por litro. Em plantas, vai acumulando até 10, 5 a 11, em peixes já vai a 37, nas aves a 110, né? Mamíferos marinhos já vai para 160. Né? Pode ver que o efeito de bioacumulação é bastante severo e difícil de ser percebido. Então, por causa dessas características, né, a preocupação mundial foi crescendo devido à toxicidez, contaminação ambiental e persistência, até o ponto de se chegar à Convenção de Estocolmo, né, toda uma evolução histórica, que, claro, que não vai dar tempo de abordar, né, mas já durante a década de 70 e 80, já ocorria a proibição de diversos produtos químicos, inclusive no Brasil, em função dessa elevada toxicidez, né, e perigo para o continente. Então, o Brasil é um dos signatários da Convenção de Estocolmo, que eu vou falar um pouco mais adiante. Quais são as metas da Convenção de Estocolmo? Eliminar os poluentes orgânicos persistentes perigosos, iniciando com os 12 considerados piores. Né? Digamos assim, temos milhares, mas vamos iniciar pelo que causa mais impacto, o que tem historicamente causado mais problema no mundo e que tem de seu uso sido mais abusivo. Né? Alguns pesticidas, alguns compostos que a gente já vai entrar. Auxiliar também na transição para alternativas mais seguras, né? Se não vamos utilizar esses compostos, o que vai ser utilizado no lugar? Né? Por exemplo, fluidos de transformadores, o que se vai usar no lugar? Para que tenha essa transferência de tecnologia para todos os países poderem fazer essa substituição. Estudar outros poluentes persistentes-alvo para agir no futuro. Né? Esse é um papel que a gente precisa entrar, né, como pesquisador no Brasil, até para ter um papel importante na tomada de decisão de quais poluentes são importantes para nós. Né? Não simplesmente seguir o que está se fazendo lá fora, mas quais os poluentes que têm grande impacto no Brasil. Né? Limpar equipamentos antigos e estoques que contenham esses compostos. Né? A gente tem uma série de substâncias que estão retidas em maquinário antigo. E trabalhar junto para o futuro livre de POPs, a princípio, né? Que eu acho, a meu ver, uma utopia. Mas, na verdade, a gente vai se livrando dos piores e vai considerando outros piores. Né? Só vai trocando os compostos e tentando diminuir o impacto o máximo possível. Bom, o Brasil já é signatário desde da ECO 92, sempre participou de todo o processo da Convenção de Estocolmo, né, que em 2001 tinha 92 países, que o Brasil ratificou em 2004 também, junto com outros 149 países. Aqui a gente tem um mapa dos países signatários da Convenção de Estocolmo. Note que os Estados Unidos não faz parte ainda, né, e tem um grande papel na emissão dessas substâncias, mas também no monitoramento e controle. Né. Há de convir que não é signatário da Convenção de Estocolmo, mas a maior parte dos países segue os métodos analíticos e as estratégias de monitoramento propostas pelos Estados Unidos. Bom, de onde vêm essas substâncias? Né? Então, a gente tem fontes primárias, né, que são compostos produzidos industrialmente e propositadamente, né, no caso dos pesticidas, no caso de algumas bifenilas policloradas, de fenóis, que têm um uso industrial muito amplo, né, e fontes secundárias, também, que são produzidos indiretamente por reações químicas ou reações de combustão. Aqui a gente tem a lista dos 12 primeiros POPs que foram considerados, né, onde a gente tem aqui pesticidas, né, muito utilizados, aldrin, clordano, DDT, dieldrin, eldrin, o hexaclorobenzeno, que também tem uso industrial, o toxafeno, que é uma mistura de, na verdade, de mais 670 compostos, que torna a sua detecção bem complicada. As bifenilas policloradas, que tem 210 congêneres, a produção é proibida no Brasil desde 1981, e é um dos principais, se considera, na literatura, apesar de haver divergências, que ele aumenta muito a incidência desse tipo de linfoma. Né? As dioxinas, que são 75 congêneres dos PCDDs,
de benzoparadioxinas policloradas, e os furanos, que são os PCDFs de benzofuranos policlorados. Esses são só os 12 primeiros, né? E já apresentam um problema bastante sério, tanto de impacto ambiental como de rastreabilidade global e monitoramento global. Desculpa. Então, hoje, na verdade, já são 22 nessa lista, né? Mas nós não conseguimos ainda, no Brasil, ter sequer o monitoramento dos primeiros 12. Né? Ou rastreabilidade. Então, como é que está essa situação? Né? Não só no Brasil, mas em escala global, digamos assim. Não há um inventário mundial ou inventário nacional sobre a emissão de POPs. Né? Muitos países já evoluíram muito nesse sentido, já tem um levantamento muito mais sólido, mas ainda não se tem um levantamento realmente global, né, sobre a emissão dos poluentes, quais as principais fontes já estão rastreadas, mas também não há, no Brasil, um levantamento dos principais POPs detectados e encontrados nas águas brasileiras. Né? O que é bastante sério. O que se tem no Brasil recentemente, agora de 2013, é um inventário nacional sobre fontes e estimativa das emissões de dioxinas e furanos, né, que seriam 2 das classes dos 12 primeiros, né, no Plano Nacional de Implementação da Convenção de Estocolmo, do Ministério do Meio Ambiente, né, que foi a iniciativa que o Brasil teve de fazer, pelo menos, um levantamento. Né. E, mesmo assim, a gente vê nesse levantamento uma ausência de dados incrível, né, uma estimativa, assim, eu diria, muito bem estimada, né, para se ter uma aproximação de um valor, né, porque não tem dados consistentes. Essa soma dessa estimativa diria que o Brasil teria fontes de emissão, né, que estariam na média mundial, né, então estão compatíveis com o resto do mundo. As principais fontes de contaminação da água por poluentes orgânicos persistentes seriam o runoff agrícola e urbano, né, que, após a captação da água para irrigação, essa água, quando a chuva leva de volta para o rio, né, carrega os pesticidas e contaminantes que estão ali no meio. O runoff urbano, que também é bastante crítico, né, muitas vezes a gente acha que a chuva vai diluir, vai melhorar a situação do rio e acaba piorando. Né, que ele lava toda a sujeira que está na cidade, resíduo da contaminação veicular, né, lixo, e carrega tudo para dentro do rio de novo. O esgoto doméstico, que aqui também a gente tem resíduo de fármaco, resíduo os nossos hormônios que são excretados pelo organismo também entram nesse meio. Né. A própria deposição atmosférica, direta ou indireta, e o chorume de aterros sanitários e lixões, que em muitas localidades também é um problema, que eles vêm diretamente para o rio. Bom, o que acontece com esses poluentes depois que eles são lançados na água? Né? Alguns compostos se degradam pela ação solar, muito poucos, né? Outros são evaporados, mas a maior parte se deposita no solo e no sedimento, né, onde ocorrem as trocas. Então, muitas vezes, a determinação direta da água não vai te dar concentrações reais dos compostos, né, ou a exposição real a esse tipo de composto. Bom, além desses compostos apresentados na Convenção de Estocolmo, existem outros poluentes que são de preocupação grande, que eles não estão na lista dos que devem ser banidos, mas sim, pelo menos, controlados, que são os compostos orgânicos voláteis. Aqui se incluem vários solventes orgânicos que são utilizados pela indústria química frequentemente. Os hidrocarbonetos poliaromáticos, que são gerados em todos os motores de combustão, a gasolina, diesel, né? E por queimas também. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem cerca de 10 mil fornos de carvão, né, vegetal, e todos eles produzindo fenóis e HPAs a céu aberto. Então, que também é um problema bastante sério. Fenóis, que são produzidos industrialmente, clorobenzenos e outros pesticidas, fármacos, etc., e os poluentes emergentes que estão sempre emergindo também. Bom, nos Estados Unidos, só para a gente ter uma ideia, para alguns é novidade, para outros não, que, para enfrentar essa situação, se fez primeiro um levantamento nacional da produção, uso dos compostos, distribuição no país, se fez monitoramento das águas para se compilar, então, uma lista de substâncias que seriam prioritárias. Vamos focar nessas aqui.